Boa tarde a todos. Se encontram aqui na Catedral do Porto, também aqueles que nos acompanham em sala virtual. Bem-vindos a mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa ao século de 2025, que dedicamos ao tema A Sinodalidade, Portugal entre Sínodos e Concílios, século XII. Na sessão de hoje, saltamos mais um século relativamente à sessão última que aqui tivemos e vamos abordar o tema o conciliarismo em Portugal, tempo de reformas antes da reforma. Para abordar o tema connosco, temos César Costa, que passo a apresentar muito sumariamente a partir da ficha da sessão do seminário. É sacerdote da Congregação dos Missionários Passionistas, mestre em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, desenvolvendo na mesma instituição e como bolseiro e como investigador do CINSEM o seu projeto de doutoramento, a Igreja Portuguesa e o Conciliarismo no século XV, a ação do Bispo Dom Luís do Amaral, financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia, através da Academia de Ciências de Lisboa. Além do estudo da história medieval, tem-se dedicado paralelamente ao estudo da vida e obra de Edith Stein, com várias publicações. Destaca-se em 2023 o livro de meditações sobre a paixão de Cristo, Ora com Paixão das Oliveiras, ponto de partida e de chegada. Em 2024 publicou a edição da publicação da obra a Semana, a Semana Santa de Santa Maria da Feira e publicou em Espanha Edith Stein, Uma Luz para a Humanidade. Atualmente encontra-se também a preparar uma publicação biográfica de Edith Stein para assinalar os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial e o ano jubilar de 2025, e ainda com o professor Pedro Vilas Boas Tavares a publicação da transcrição do manuscrito de Jorge de São Paulo sobre os Loios. Agradecendo, evidentemente, o acolhimento ao nosso convite, vamos passar de imediato à apresentação. A nossa sessão tem uma primeira parte, como habitualmente, tem uma primeira parte expositiva e depois uma segunda parte de diálogo, com base nas questões, nas observações que possam querer colocar, quer os que se encontram aqui na Catedral, quer os que se encontram em sala. Todos, todos bem, pelo ser, Centro de História Religiosa, para poder falar sobre conciliarismo em Portugal, temos de reformas antes da reforma. E se fizer profundamente naquilo que é a vindo a ser o âmbito de investigação de doutoramento. Hoje, para tentar analisar um pouco estas dinâmicas do conciliarismo e das reformas religiosas em Portugal do século XV, com especial enfoque no papel desempenhado por duas figuras eclesiásticas, que são essencialmente Dom Luís Gonçalves do Amaral, que foi bispo de Beira e Viseu, e também não poderia deixar de referir o seu contemporâneo, por ter sido bispo do Porto, Dom António Martins de Chaves, e através então uma abordagem histórica e documental, vamos procurar reconstruir os contributos destes prelados no contexto dos concílios de Basileia, Ferrara e Florença, bem como as tensões entre o poder régio e o papado. A sua ação inscreve-se nos esforços de reforma eclesial antes da emergência protestante e do Concílio de Trento. Por isso, queremos, ousamos chamar tempos de reformas antes da reforma. Então, no âmbito da investigação do meu doutoramento, como já foi dito, a Igreja Portuguesa e o Conciliarismo do século XV, a ação do prelado Luís do Amaral. Proponho-me então aqui abordar hoje a questão do conciliarismo em Portugal, partindo do estudo do episcopado português. A minha investigação visa compreender de que forma a Igreja, após o Papado de Avignão, que vai entre 1305 e 1377, na sequência do influente desenvolvimento institucional e do fortalecimento da autoridade pontifícia ao longo dos 3 séculos anteriores,
gera esforços de revitalização durante o século XV. Este período estende-se desde o grande cisma do Ocidente, 1378, 1417, até à época conciliar, vai, 1417 a 1449, mais ou menos para nos situarmos em datas, delineando então esses tempos de reformas anteriores à reforma que nós a conhecemos. A investigação visa identificar os primeiros sinais de uma igreja que começa a implementar reestruturações significativas, os quais originam profundas transformações estruturais da igreja portuguesa, cada vez mais integrada ao serviço da cura. A partir da ação e da figura deste prelado, Dom Luís Gonçalves do Amaral, bispo de Lamego e de Viseu, que esteve envolvido na confrontação entre o poder papal e o movimento conciliar, tendemos a analisar o seu papel incontornável e representativo das mudanças profundas ocorridas neste período. Fazendo uma contextualização daquilo que está antes, até para entendermos melhor aquilo que estamos a falar quando chegamos à questão do conciliarismo. Para nos situarmos entre 1050 e 1300, muito provavelmente vai ao encontro daquilo que foram os últimos temas aqui abordados, a Igreja e o Papado conheceram um período de crescimento que conduziu a um fortalecimento do poder papal e das dignidades eclesiásticas e que se vai repercutindo nas dioceses, incrementando e aperfeiçoando a burocracia pontifícia e o influente desenvolvimento institucional. O Papado atinge o seu apogeu reclamando cada vez mais autoridade sobre as outras autoridades espirituais e temporais, num tempo de luta contra heresias. Segue-se então o período do Papado de Avignão, onde se assiste a um grande desenvolvimento burocrático da Igreja, à semelhança dos reinos europeus, conduz a um incremento de um conjunto de serviços que exigem homens letrados e especializados. Com o cisma do Ocidente, o Papado e a Igreja sofrem uma divisão no Ocidente que se irá refletir em duas obediências, se resumirmos a avignense e a romana. Os problemas jurídicos e teológicos herdados adensam-se, levando as universidades, que já se encontravam divididas pelo cisma, a debruçar-se também nesta questão. Salamanca, Sorbonne, Montpellier, alinhadas mais por Avignon, Cambridge, Oxford, Bolonha e Praga, mais perfiladas por Roma. Apesar de se apoiarem cada uma no seu pretendente, chegam ao Concílio de Pisa em 1409, alinhadas todas pelo conciliarismo, e numa tentativa de resolver a questão acabam por eleger o Papa Alexandre V. Neste período, há cada vez maior e mais importante papel dos clérigos, que nomeavam os próprios papas, e cada vez maior participação destes no governo da Igreja através dos concílios. Com o Concílio de Constança, apresenta um caminho ao período conciliar, que vai de 1417 a 1449, que se prolongará até o Concílio de Basileia, Ferrara, Florença, com os seus ecos a perdurar naturalmente nos anos seguintes. É aqui neste contexto que tentaremos avaliar o percurso e a evolução destes tempos de reformas antes da reforma, procurando perceber os primeiros sinais de uma igreja que se começa a mover em reestruturações significativas e como as diferentes circunstâncias à época conciliar provocam profundas alterações estruturais na igreja portuguesa, percebendo como a igreja se coloca ao serviço. É neste contexto e nesta cronologia que então surge a figura do Dom Luís de Amaral, cuja ação nos parece determinante, suficientemente representativa das profundas transformações eclesiásticas e políticas em curso e que, como as suas movimentações, se refletem no seu entorno. Ele foi, aliás, é apresentado em um resumo, foi bispo de Lamego, depois de Viseu. Em 1433 foi embaixador de Portugal no Concílio de Basileia e acabou por tomar partido dos adversários do Papa Eugênio IV e opondo-se àquela que era a política de Dom Antão Martins de Chaves, bispo do Porto, que aí também estava no Concílio.
Disso falaremos mais adiante. Mas importa percebermos, em primeiro lugar, o que é que queremos dizer quando falamos de conciliarismo. O conciliarismo é um movimento eclesiológico proeminente nos séculos XIV e XV, que emergiu como uma resposta à profunda crise da autoridade que assolou a Igreja, particularmente durante o cisma do Ocidente. Este período de fragmentação, marcado pela coexistência de múltiplos candidatos ao papado, incitou uma reflexão intensa sobre a natureza da autoridade eclesiástica, culminando na defesa da superioridade dos concílios sobre o próprio pontífice. As raízes intelectuais do conciliarismo transcendiam a conjuntura do cisma. O movimento bebeu das tradições do direito canónico, onde juristas preconizavam uma lei derivada da comunidade e, naturalmente, a limitação do poder governamental. A teologia política medieval, com os seus debates sobre a relação entre os poderes espiritual e temporal, também ofereceu o substrato teórico para a ideia de que a Igreja Universal, representada conciliarmente, poderia exercer juízo e correção sobre o poder papal. O desenvolvimento e a manifestação do conciliarismo nos séculos XIV e XV foram intrinsecamente ligados a eventos conciliares específicos. O Concílio de Pisa, embora fracassado na sua tentativa de reunificar a Igreja, ao eleger o terceiro Papa, demonstrou a crescente influência de ideias conciliaristas. O Concílio de Constância, entre 1414 e 18, representou o apogeu do movimento, logrando depor os rivais e eleger Martinho V, restaurando a unidade papal. Mas a promulgação do decreto Ética Santa, neste concílio, afirmando a superioridade do concílio sobre o Papa em questões de fé e de forma, constituiu a expressão mais formal dos princípios conciliaristas. Contudo, o Concílio de Basileia, de 1431 e 45, embora inicialmente reafirmasse a superioridade conciliar e buscasse reformas, se generou em conflito com o papado, culminando na eleição de um antipapa e no enfraquecimento do movimento. A trajetória do conciliarismo foi também moldada por dinâmicas políticas seculares. Monarcas europeus, buscando limitar a influência papal nos seus reinos, inicialmente apoiaram os concílios. O nacionalismo nascente, em certos casos, encontrou eco na ideia de uma Igreja Universal representada, potencialmente limitando a centralização papal. Contudo, este apoio secular acabou por se revelar instável, flutuando conforme os interesses políticos e a restauração da autoridade papal após os seus. Isto acontece em vários reinos europeus e em Portugal não é exceção. Apesar do seu declínio como sistema de governo eclesiástico permanente, o conciliarismo levou contribuições significativas. A sua atuação foi fundamental na resolução do cisma do Ocidente. As discussões sobre a reforma da Igreja lançaram as bases para futuros debates. As ideias de representação e limitação do poder influenciaram o pensamento político. O conciliarismo também suscitou um debate teológico duradouro sobre a relação entre a autoridade papal e a colegialidade episcopal, uma tensão que persiste na eclesiologia católica contemporânea. A influência do conciliarismo pode ser indiretamente observada nas críticas à centralização papal que ecoaram na Reforma Protestante e na subsequente reflexão católica sobre a própria estrutura da autoridade, culminando em nuances eclesiológicas presentes em concílios posteriores. O conciliarismo surgiu, como já vimos, como resposta à crise da autoridade papal, defendendo a supremacia dos concílios sobre o Papa. Resumidamente é isto. Em Portugal, apesar da fidelidade quase absoluta à obediência romana, verificaram-se manifestações significativas de simpatia conciliarista, nomeadamente através da participação ativa de Dom Luís do Amaral no Concílio de Basileia. Também por parte da coroa vamos encontrar essa simpatia com o conciliarismo. As reformas religiosas no Portugal quatrocentista surgem num contexto europeu marcado pelo declínio da autoridade pontifícia, do grande cisma e pelo surgimento do conciliarismo, por resposta teológico-política
aos abusos e à crise institucional da Igreja. É neste cenário que se inserem as tentativas portuguesas de reforma eclesiástica, que revelam tanto a vitalidade como os limites do projeto reformador. O conciliarismo, ao defender a superioridade do concílio sobre o Papa, foi uma resposta à crise de legitimidade provocada pela existência simultânea de vários pontífices. O Concílio de Constança, que levou à eleição de Martim V, estabeleceu as bases para a reunificação da cristandade ocidental, mas também evidenciou a dificuldade de implementar reformas eficazes. Em Portugal, essa influência foi perceptível na atuação de alguns bispos e representantes eclesiásticos. Dom Luís do Amaral, bispo de Viseu, que presidiu ainda em 1439 a deposição de Eugênio IV no Concílio de Basileia. Apesar da fidelidade de Portugal à obediência romana durante o cisma, as repercussões internas da crise foram notórias. A atuação do prelado Dom Luís revela uma adesão parcial ao conciliarismo, refletindo as hesitações entre os poderes civil e eclesiástico quanto à autoridade papal e aos rumos da reforma. José Adriano de Freitas Carvalho destaca que até mesmo após Constança, ou até mesmo após o Concílio de Constança, bispos portugueses participaram ativamente dos debates conciliares, indicando uma maior complexidade de posicionamento português do que tradicionalmente se reconhece. As iniciativas reformadoras envolveram tanto a correção moral e disciplinar do clero, quanto medidas jurídicas, jurídico-administrativas. Dom Duarte, por exemplo, tentou nomear Gomes e Anes como visitador-geral do clero, em 36, tentativa frustrada pela resistência de interesses estabelecidos, inclusive as de Roma. As reformas religiosas em Portugal do século XV foram marcadas então por um duplo movimento: o anseio por uma reestruturação espiritual da Igreja e os limites impostos por uma concepção legalista e centralizadora da reformácia. O conciliarismo ofereceu um caminho alternativo, mas a sua influência foi mitigada pelas alianças políticas e pela resistência do papado. A atuação de bispos como Dom Luís do Amaral revela os limites e as possibilidades de uma igreja portuguesa envolvida num projeto de reforma que, embora sincero, não encontrou condições plenas para a sua realização. Dom Luís do Amaral representa um caso significativo do envolvimento direto de prelados portugueses com o movimento conciliar. Sua presença no Concílio de Basileia indica não apenas um posicionamento político, mas também uma tentativa de influenciar o rumo das reformas eclesiásticas. Recordemos que ele é enviado como embaixador do próprio Dom João I, já no final da sua vida. Tentar perceber um pouco também a trajetória deste Dom Luís Gonçalves do Amaral, para também o contrapormos com Dom Antão, e assim podermos comparar aquilo que é, ou melhor, perceber aquilo que cada um dos dois defendem neste tempo de reformas e de ideias até contraditórias. Dom Luís Gonçalves do Amaral é um prelado singular do século XV, cuja ação se situou entre os domínios eclesiástico e diplomático, atravessando, como vimos, um dos períodos mais conturbados da história da Igreja: o Concílio de Basileia e o cisma de Félix V. Dom Luís nasceu em Viseu, filho de Pedro da Costa e de Maria Vaz do Amaral, esta descendente do cavaleiro Lourenço de Amaral, da corte de Dom Afonso IV. Demonstrando desde cedo aptidões para a vida eclesiástica, foi clérigo e cônego de Viseu, bacharel em Direito Canónico, tendo frequentado estudos superiores, não sabemos bem onde, mas reconhecidos pela Cúria Romana. A sua formação e distinção permitiram-lhe obter diversos indultos papais, entre eles a dispensa de residência nos seus benefícios enquanto estudava ou permanecia na Cúria Romana. Em junho de 1426, foi nomeado bispo de Lamego, Papa Martim V, sucedendo a Dom Garcia de Menezes, transferido para Viseu. A bula refere que Dom Luís era cônego de Viseu,
e sacerdotes com virtudes adequadas ao ministério episcopal. Contudo, apesar da nomeação canónica, a sua investidura prática foi obstruída por tensões político-religiosas entre Santa Sé e a coroa portuguesa, nomeadamente a oposição de Martim V a Dom João I. Ainda em janeiro de 1428, documentos oficiais referiam a Sé como vaga, portanto sem bispo. O seu nome surge apenas como eleito e confirmado, sem evidência de consagração episcopal, em 1429. Durante este período, Dom Luís teve um papel relevante na gestão da diocese, delegando em vigários gerais, como Afonso Soares ou Estevão Gonçalves, e participou também em questões jurídicas, como a disputa com o Conde de Marialva sobre direitos em Lisboa. Em setembro de 1430, foi transferido para a Diocese de Viseu. Foi nesta qualidade, como Bispo de Viseu, que desempenhou um papel diplomático central no contexto do Concílio Brasileiro. Enviado como embaixador por Dom João I, participou nas sessões conciliares a partir de 1433, representando posteriormente Portugal de forma oficial, já como Dom Duarte do Governo. Dom Luís aderiu convictamente à doutrina conciliarista, que atribuía ao concílio autoridade superior ao do Papa, em conformidade com os decretos do Concílio de Constância. Sua posição manifestou-se de forma clássica em outubro de 1437, onde presidiu, durante a qual se proclamou a contumácia do Papa Eugênio IV por não ter comparecido nem obedecido à convocação conciliar. Para além disso, Dom Luís foi encarregado de participar na embaixada enviada ao imperador de Constantinopla, no âmbito dos esforços do Concílio para unir as igrejas do Oriente e do Ocidente. A sua lealdade à causa conciliar levou a reconhecer a eleição de Amadeu VIII de Saboia como antipapa Félix V em 1439. Consequência, acabou excomungado por Eugênio IV e oficialmente deposto da sua diocese de Viseu, apesar dos esforços do infante Dom Pedro em obter a sua reintegração. A figura de Dom Luís do Amaral deve ser compreendida no contexto da crise de autoridade que atravessava a Igreja no século V. A sua adesão ao conciliarismo não foi meramente oportunista, mas enraizada numa concepção eclesiológica que colocava o concílio como instância suprema de reforma e unidade da Igreja. O seu protagonismo em Basileia, quer como presidente de sessões-chave, quer como negociador junto de potências externas, demonstra uma capacidade de articulação entre doutrina e diplomacia rara entre os prelados portugueses da época. Por outro lado, a sua deposição e consequente promoção cardinalícia do antipapa Félix V revelam o reconhecimento internacional da sua influência. Apesar de nunca ter sido reintegrado por Roma, o facto de ter sido encarregado de missões junto do imperador e de ter representado o concílio perante vários estados, evidencia o seu estatuto como um dos principais defensores do modelo conciliar do governo eclesiástico. É de salientar que a sua figura ainda permanece marginalizada na historiografia portuguesa, exigindo um estudo à luz de fontes conciliares e diplomáticas da época, onde tenho vindo a debruçar o contexto de investigação de doutoramento. Como recompensa pela sua fidelidade ao concílio, o tal antipapa Félix V nomeou o cardeal 6 de abril de 1444. Durante os anos seguintes, Dom Luís assumiu tarefas diplomáticas junto de vários príncipes do Sacro Império Romano Germânico, defendendo a legitimidade do concílio e da autoridade conciliar sobre o papado. Com a morte de Félix V e a subsequente reconciliação dos conciliistas com Roma, a maioria dos cardeais eleitos como antipapa viria a ser readmitida e reconhecida por Nicolau V. Portanto, Dom Luís já tinha falecido antes de beneficiar desta reconciliação e não se sabe se morreu absolvido das censuras canónicas e muito menos no estado de verdade. Por outro lado, temos a figura de Dom Antão Martins Chaves,
que foi bispo desta diocese, desta nossa diocese, e que é seu contemporâneo, eh, ainda que com posições diferentes. Nasceu em 1390, morreu em 1447. Foi uma figura de relevo na Igreja Portuguesa Europeia do século XV, destacando-se pela sua atuação como bispo do Porto, diplomata régio e cardeal da Santa Igreja. Natural de Chaves, segundo algumas fontes talvez do Porto, iniciou a sua carreira eclesiástica como cônego de Santa Lisboa e mais tarde como deão da Sé de Évora. Em 1423 foi nomeado bispo desta nossa Diocese do Porto, embora grande parte do seu episcopado tenha decorrido fora do território nacional, em virtude das numerosas missões diplomáticas e eclesiásticas que lhe foram confiadas. A sua ascensão culminaria com a nomeação como cardeal presbítero pelo Papa Eugênio IV, mesmo que excomungara Dom Luís, no mesmo ano, 1439, e posteriormente com o cargo de arcipreste da Basílica de São João de Ladrão, em Roma, que exerceu entre 1444 e a data de sua morte, onde se encontra sepultado, desde que se encontra sepultado aí na Basílica Papal de São João de Ladrão. O papel de Dom Antão Martins dos Chaves, no contexto do conciliarismo, assume também particular relevância. Enviado em 1436 pelo rei Dom Duarte como embaixador ao Concílio de Basileia, Dom Antão representou os interesses da monarquia portuguesa num momento crítico de redefinição das relações entre os poderes eclesiásticos e seculares. No seio do concílio, Dom Antão alinhou-se com o grupo que apoiava a autoridade pontifícia, posicionando-se contra os conciliaristas mais radicais, que pretendiam limitar os poderes papais. Esta fidelidade à Cúria Romana, no momento em que a legitimidade do papado de Eugênio IV era contestada pelo próprio concílio, foi determinante para o reforço das relações entre Portugal e Roma e terá motivado, muito provavelmente, a sua elevação ao cardinalato. Adicionalmente, em 1437, foi incumbido de uma delicada missão diplomática a Constantinopla, com o objetivo de persuadir o imperador bizantino, João VIII Paleólogo, a enviar representantes ao concílio, visando a reunificação entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. A missão foi bem sucedida, refletindo também a habilidade diplomática de Dom Antão e a importância estratégica do seu papel nas articulações eclesiásticas deste período. Em Roma, Dom Antão também se destacou pelo seu empenho em apoiar a comunidade portuguesa residente ou em peregrinação pela cidade. E, por curiosidade, em 1440 promoveu a ampliação do Hospital à Albergaria, fundado pela Lei Lisboeta no século anterior, estabelecimento que viria a dar origem ao atual Instituto de Santo António dos Portugueses. Morreu em Roma em 1447, estando aí sepultado em São João de Ladrão, como já tinha dito. A sua lápide funerária, esculpida por Isaiah de Pisa, é testemunho do prestígio que alcançou nos círculos eclesiásticos europeus. Dois prelados, dois homens diferentes no mesmo tempo, que defendem ou que se posicionam, quer a nível diplomático, quer a nível eclesiástico, de forma diferente e que gera naturalmente conflito e consolidação. E então agora que conhecemos um bocadinho a vida destes dois homens, tentar perceber aquilo que os une e o que os separa neste tempo do conciliarismo. Dom Antão Martins de Chaves, Dom Luís Gonçalves do Amaral foram, como já vimos, figuras proeminentes na Igreja Portuguesa do século XV, desempenhando papéis significativos no contexto do Concílio de Basileia e um dos momentos mais críticos do movimento conciliarista. A atuação de ambos, os prelados, refletem a divisão existente na Igreja Portuguesa e Europeia do século XV. Dom Antão Martins de Chaves era defensor da autoridade papal, contribuiu para o fortalecimento da posição do Papa Eugênio IV e para a reunificação com a Igreja Ortodoxa. Do outro lado, Dom Luís Gonçalves do Amaral
era um proeminente conciliarista, apoia a ideia de que o concílio deveria ter supremacia sobre o pontífice, o que levou a confrontos diretos com a autoridade papal. Este confronto entre as duas visões ilustra as tensões e debates teológicos, acima de políticos, que marcam este período, sendo ambos os prelados figuras centrais nesse contexto. O Concílio de Basileia, que fora convocado com o objetivo de prosseguir as reformas da Igreja iniciada em Constança e resolver a cisão com a Igreja Ortodoxa. Contudo, rapidamente o Concílio se tornou o centro de um conflito ideológico entre os defensores da autoridade conciliar e os que sustentavam a primazia do Papa, num contexto ainda sensível após o grande cisma do Ocidente. Portugal, enquanto reino católico em afirmação, enviou diversos representantes ao Concílio, os quais, como já vimos, D. Antão Martins de Chaves, mas antes D. Luís Gonçalves do Amaral, que assumiram posições antagónicas. É o conflito entre estes dois prelados, ainda que indireto, que simboliza um embate entre duas visões sobre a autoridade da Igreja. Enquanto D. Antão representou a via da moderação diplomática e uma fidelidade ao papado, obviamente foi bem recompensado, D. Luís encarnou o ímpeto reformista e a contestação à centralização romana, sofrendo as consequências disso com a sua. No fim, a vitória institucional coube à posição de D. Antão. O conciliarismo entrou em declínio após o Concílio de Basileia e a centralidade da autoridade papal foi reafirmada. Politicamente, isso consolidou a aliança entre Portugal e Roma, abrindo caminho para o protagonismo eclesiástico português nos séculos seguintes, especialmente no contexto de expansão ultramarina e do Paraguai. Em suma, o conciliarismo nos séculos XIV e XV representou uma resposta multifacetada a uma crise eclesial, enraizada em fundamentos intelectuais e moldadas por dinâmicas políticas complexas. Embora não tenha conseguido estabelecer uma subordinação permanente do papado ao concílio, o seu impacto na história da Igreja Católica e o desenvolvimento do pensamento ocidental parece inegável, perpetuando um diálogo essencial sobre a natureza da autoridade e a necessidade de reforma dentro da instituição eclesiástica. O conciliarismo, podemos dizer que foi uma tentativa ousada de reformar a Igreja e limitar o poder absoluto do Papa num momento de crise profunda. Embora tenha sido temporariamente vitorioso, no Concílio de Constança acabou sendo derrotado politicamente. No entanto, as suas ideias deixaram marcas importantes na teologia e na história eclesiástica, demonstrando o papel dos concílios e da consciência coletiva da Igreja como contrapeso ao poder central. A trajetória de D. Luís Gonçalves do Amaral revela a complexidade das relações entre a Igreja e Estado no contexto do cisma do Ocidente e dos debates conciliares, bem como o papel dos bispos como atores políticos e diplomáticos, para além da esfera eclesial estrita. Por sua vez, a atuação de D. Antão Martins de Chaves evidencia o papel crescente da diplomacia eclesiástica portuguesa no século XV e insere-se num contexto mais amplo de afirmação do Estado português no cenário internacional, pouco antes do advento das grandes navegações. Sua fidelidade ao papado, no momento de crise conciliar, contribuiu para um declínio da doutrina conciliarista e para o reforço da centralidade romana na condução da Igreja Católica. Assistindo, neste período, a uma transformação das relações entre os poderes espiritual e temporal, perfilando o bem título Tempos de Reformas antes da Reforma, percebemos como esta configuração da Igreja, legitimando o poder da monarquia, vai também sendo transversal a toda a Europa. Sucintamente, acho que era o que tinha para apresentar aquilo que é o conciliarismo em Portugal, este tempo de reformas antes da reforma, e que vai consolidando e abrindo passos, acima de tudo, para que as igrejas nacionais tenham autoridade, mas também forçando
que à semelhança da Igreja, os próprios reinos europeus eh, reforcem a burocracia e se vão rodeando cada vez mais de homens letrados, de homens especializados. Quando dizemos homens letrados especializados, estamos a falar em direito canónico, eh, em teologia, porque lhes interessa saber como aos monarcas como se posicionar e posicionar-se bem a favor deste ou daquele, nestes momentos, também significava melhor visão, significava cair nas boas graças do Papa, independentemente de onde ele estivesse, em Avião, Pisa ou Roma, bem, isto também fazia com que os próprios monarcas fossem nomeando ou interferindo nas nomeações dos bispos e assim, dos abades de casas religiosas, grandes casas religiosas, e assim pudessem não só dominar, mas acima de tudo ter um papel político, porque é disso que estamos a falar, de perceber quem manda mais e de limitar não só a autoridade papal, mas ao mesmo tempo de irmos percebendo como os cardeais, e vamos percebendo isso pela documentação, o concílio está acima do Papa até que se elege o Papa. Rapidamente voltamos à estaca zero, porque depois de eleito o Papa, bem, é reforçar-se o papel do Papa outra vez e voltamos aos ideais conciliaristas. E, portanto, havia aqui também interesses nacionais dos reinos europeus. Sucintamente. Obrigado pela intervenção. Vamos passar agora então à segunda parte, com as observações, as perguntas que possam ter, tanto aqui como em casa. Os que se encontram em sala virtual poderão colocar as perguntas por chat ou colocá-las também vivamente. Teremos a oportunidade certamente de ouvir. Os microfones já foram libertados. Os que quiserem colocar as perguntas aqui na Catedral, eu cederei facilmente aqui o meu lugar, porque é mais fácil para se poder ouvir em casa. Sendo assim, creio que podemos concluir, agradecendo obviamente ao Padre César por ter estado connosco e ter partilhado connosco a sua reflexão e também ter respondido e animado o diálogo que se lhe seguiu. E agora anunciar a próxima sessão, que está, aliás, divulgada, mas a que faremos um pequeno ajuste relativamente ao que está divulgado. Na próxima sessão, a professora Helena Osvaldo vai tratar de tema que realidades reflete a expressão constituições sinodais entre os séculos XVI e XVIII. A sessão, contudo, não vai ser no dia 16 de junho, como está no calendário, mas adiaremos um dia, será no dia 17. Excepcionalmente será uma terça-feira, e por isso teremos a sessão então no dia 17 de junho, na modalidade que tivemos esta, por isso aqui na Catedral para quem puder e quiser estar, e também em sala virtual para quem for mais conveniente. Agradeço a todos a presença e vemo-nos, se não for antes, na próxima sessão. Muito boa tarde a todos.